assim mesmo, tá ligado nesse penar, solitário anda a esmo. Vivi sonhando demais, faz de conta que não sente que o horizonte do teu olhar ficou diferente. Quem mandou você migrar pra dentro de mim, pras minhas paixões, desviar o meu olhar pros rumos de lá, pra dentro de ti? Quem mandou você fugir por medo de amar as minhas razões? Curial não é no sul, tá dentro de mim, no meu negro olhar, na minha solidão. Lendas e afetos. Essa é a essência que nós acabamos de ouvir um pouquinho, só um pouquinho mesmo do que vai ser esse espetáculo apresentado amanhã, dia 10 de abril, aqui em Boa Vista. Olha que maravilha, gente. Eu recebo hoje no Entrevistas DPE esses dois maravilhosos, maravilhoso e maravilhoso, que estão nessa produção do espetáculo Arumã. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Muito obrigada, alegria estar com vocês, ter recebido esse convite. Seja bem-vindo. Obrigado. É sempre muito bom estar aqui. Eu converso hoje com Carice Blois, ela que é cantora, e também com o João Lago, ele que é produtor cultural. Eles que estão na produção do espetáculo Arumã. Explica pra gente que espetáculo é esse, qual o objetivo dele. Faz um resumo pra gente. Esse espetáculo surgiu, eu costumo dizer, há muitos anos. Ele é um compêndio de memórias. A minha família materna, ela vem metade do Amazonas, metade do Pará. Então eu passei a minha infância inteira escutando as histórias, as lendas. Meu avô era prático, então navegava os rios aí da Amazônia e contava histórias de cobra grande, histórias de boto, e eu ficava muito encantada. E minha mãe, com toda a musicalidade, maestrina, me trouxe também desde pequena a musicalidade do norte do país. Então ele nasceu há muito tempo e surgiu hoje como um projeto para auxiliar outras pessoas. A gente traz o espetáculo Canto de Arumã, cantando e contando as histórias, os amores ribeirinhos, as histórias dos nossos encantados, mas também com viés social, que é a arrecadação de fraldas geriátricas para o abrigo municipal de idosos. Olha que maravilha, gente, é uma troca muito bonita, né? Imagina você levar aí um item tão essencial para os idosos e receber em troca um espetáculo musical. Qual a duração do espetáculo? 1h15 de muita música, de interpretações, de dança e toda uma história enredada como cestaria de Arumã. Você sabe que Arumã é uma planta da Amazônia, e eles tiram, os indígenas e ribeirinhos, os talos da planta, desfiam, colocam para secar e depois eles tecem aquelas cestarias que nós vemos indígenas, do fio do talo do Arumã. Então, assim como a cestaria, que quando montada se reúnem, contam histórias, contam as histórias dos seus encantados, contam dos seus amores, e esse espetáculo vem com esse viés de reunir todo esse histórico como uma grande cestaria de Arumã, contando essas histórias. Que bacana! E essa seleção musical, você já disse que tem toda uma origem mesmo sua ali, da sua vida, né? Mas nesse processo, para esse espetáculo específico, como é que foi a escolha das músicas? Eu acredito que deve ter sido um processo assim, essa não vai, olha, essa difícil, porque eu queria todas. Aí o espetáculo ia durar assim semanas. Nós temos um produto musical no norte do país, em todos os estados, espetacular. Nós temos grandes compositores, grandes artistas, grandes cantores, e é uma pena
que pouco se escuta, né, de músicas do Norte. Eu costumo dizer que o nosso Norte é muito forte em várias áreas e musicalmente muito rico. Então, nós selecionamos músicas mais expressivas de cada região, tanto em música do Pará, tem música do Amapá, tem música do Amazonas, tem música de Roraima. Deixamos um pouquinho a Acre e Rondônia, porque era uma outra linha de musicalidade, mas trouxemos compositores que são do Acre e de Rondônia, para fazer esse grande compêndio. Mas foi muito difícil a escolha do repertório, muito difícil. Selecionamos, nesse primeiro espetáculo, os que se aproximavam mais da linha dos encantados, das histórias que queríamos, trazendo um pouco mais dessa musicalidade que é pouco escutada aqui, e conseguimos reunir um repertório muito bonito. É claro que tem músicas também que tratam de memória, músicas que eu escutava pequenininha, músicas que meu avô gostava. O meu avô era paraense, já falecido, e eu tenho uma memória curtinha dele, que na época da Covid, os netos se reuniram para fazer uma serenata para ele. E meus avós eram muito cristãos, cantamos os hinos, e no final nós cantamos um carimbó. E meu avô, ele já estava com umas luzes apagadas, assim, de memória. E quando a gente começou a cantar o carimbó do Pinduca, ele começou a dançar. E foi muito, muito, muito lindo, assim. Então, grande parte tem essas memórias de músicas da infância, mas também carrega essa força do Norte, com a musicalidade rica que a gente tem. Sabe que eu costumo dizer? Eu acho que a gente, né? Nós aqui costumamos falar isso, né? Somos fortes, somos do Norte, né? Eu acho isso tão bonito. Agora, eu peço licença rapidinho para conversar um pouco aqui com o João. João, e como é que foi... Você é o produtor cultural do espetáculo, tá aqui com o violão. Então, como é que foi essa busca ali realmente por esses sons para trazer tudo o que foi idealizado realmente para o palco e as pessoas que vão estar lá sentirem tudo isso que vocês querem passar? Legal, essa é uma pergunta muito importante e principalmente dentro do contexto que a nossa empresa trabalha, que é a Blago Produções. Como a Cárice já falou, tudo que a gente faz, a gente busca trazer um viés social, sempre a gente está trabalhando em cima disso. E a ideia é justamente levar para essas pessoas que vão poder assistir, pessoas já de maiores de idade, né? Já pessoas mais vividas, mais maduras, né? Que elas possam ter essa lembrança, porque a gente sabe que aqui no nosso estado, aqui em Roraima, nós temos pessoas de vários lugares, né? Nós temos muitos paraenses, nós temos muita gente do Amapá, a gente tem vários lugares, a gente tem gente do Sul, tem de todo lugar, né? Mas, assim, a ideia é justamente isso, que as pessoas possam sentir ali um pouquinho da sua casa, um pouquinho das suas memórias, como a Cárice falou, um pouquinho das suas lembranças da sua vida. E aí, quando a gente pensou em todo esse projeto, né, junto, a gente pensou justamente nisso, trazer essa ideia, falar um pouquinho ali dos ribeirinhos, que é também uma característica muito nossa, né? Nossa, que eu digo não só do Norte, é do Brasil. Né? Nós temos parte da nossa cultura é ligada a esses ribeirinhos. Né? Então, foi muito importante a gente criar isso, trazer. Vai ter um cenário muito bonito lá, vai ter momentos de dança, vai ter encenação. Eu não posso ficar dando spoiler, mas vocês vão assistir lá na hora. Inclusive, a gente espera que vocês possam ir lá também assistir. Né? Então, assim, é muito legal, muito bacana e fazer parte desse projeto é sempre muito, muito bonito, tanto como pessoa, como a nossa empresa também, né? Que coloca lá para fazer a parte da produção desse show. Que bacana. E eu tenho aqui, olha só, gente, tem uma lista. Carimbó, toadas, mar abaixo. Gente... Nossa Senhora, imagino eu que vai ser algo bem animado e também até dançante, né? Vai sim. Isso? É isso mesmo. Que bacana. Foi essa a intenção também? Trazer alegria? Sim. Em uma sexta-feira ainda. Uma sexta-feira. O nosso espetáculo, ele começa trazendo um pouco da essência do Norte, passando por lenda, por histórias, passando por um trecho um pouco mais contido, que são dos amores ribeirinhos, das paixões, e depois passamos para essa parte animada, a parte que mexe com
com a nossa parte dançante do corpo do nortista, e passamos por carimbó, por toadas, por músicas da beira do porto, que é uma coisa assim que a gente pouco escuta, né? Mas que há uma musicalidade nos portos de Manaus, de Belém, do Amapá, a mistura do canto ribeirinho com carimbó, com brega, que dá uma música muito gostosa. Então, trazer essa alegria e trazer o sentimento de pertença, o sentimento de que estamos no norte. Eu não sou do norte, não nasci do norte, mas sou do norte, porque já moro aqui desde muito pequena e tenho essa raiz do norte. Então, é importante a valorização dessa identidade. E o espetáculo ele tem esse viés de mostrar para o nortista quanto a nossa musicalidade é boa, é animada, é alegre e dá esse sentimento de identidade mesmo. Eu sou do norte, olha quanta coisa boa eu tenho. Tem letra, né? Tem umas letras fortes. E uma coisa muito, muito interessante que a gente vê acontecendo, geralmente quem trabalha nessa área mais voltada para música, a gente percebe muito isso. Vocês que trabalham, né, com rádio, com toda essa área, a gente consegue perceber isso, que assim, muita gente até conhece algumas músicas e acham lindas e tudo, mas não sabem que são do norte. Tem e não também. sabem que são compositores da nossa região, né? Então, assim, às vezes até fala assim, essa música e tudo, aí fala como se fosse, por exemplo, de todo o resto do Brasil. Mas aí quando a gente fala, não, isso é um cantor, por exemplo, né? Isso é um cantor lá do Pará, ou lá do Amapá, ou daqui de Roraima, e as pessoas, sério? Né? Então a gente tem muito isso. Então é importante que as pessoas conheçam, né? A gente não tem só um tipo de música, a gente tem muitos tipos de música. Nós somos uma mistura, justamente, né? Sim. E é interessante mencionar que a cada espetáculo que produzimos, vivemos com esse olhar de identidade, né? Sempre de resgate de memória, de resgate de autoestima, como brasileiro, como fizemos o Dona, né? Como mulher, como nortista, é um dos viés da Blago Produções, trabalhar memória, identidade social, porque tudo isso se mescla muito com música, com cultura, e é um dos papéis da arte. A arte ela é viva, né? A arte ela tem esse espaço de fala, então através da arte você consegue falar de todos esses temas, e isso é importante, não fazer arte só por fazer arte, que também é muito bom, mas assim, você fazer arte com propósito. Então isso é muito legal. Assim, eu penso que a maioria dos artistas já fazem isso, e aqueles que ainda não fazem, que comecem a fazer, que é muito pensar, legal. Né, que isso, justamente fazer esse movimento que faz a diferença, né? Isso. Que é uma troca. Agora eu fiquei super curiosa para conhecer um pouquinho mais da tua história e da empresa de vocês, né? Os outros espetáculos, o peso que essa história já traz aqui para essa narrativa. Por favor, conte um pouquinho. Você falou que morava aqui, circulou um pouco, voltou. Conta pra gente. Olha, eu sou natural de Brasília, filha de um gaúcho com uma amazonense, e os dois que cresceram e passaram a vida. Minha mãe já faleceu, meu pai vivo, graças a Deus. Mas eu sempre os vi trabalhando com o social, trabalhando com resgate de dignidade, trabalhando com propósito. Então eu cresci dentro de uma casa que tinha propósitos muito bem definidos, né? Nós não somos ninguém sem o outro. Nós não conseguimos fazer nada e chegar a lugar nenhum sem o outro. E a minha casa sempre foi muito musical, tanto da mãe quanto do pai. Meu pai toca violão, toca gaita, minha mãe era maestrina, e eu canto no palco desde 5 anos de idade. Minha mãe tinha um coral, então eu solava, fazia os espetáculos. Adolescente, saí daqui, fui fazer conservatório de música, de canto, no Instituto Adventista de São Paulo. Depois passei 1 ano na Guiana Inglesa, estagiando, trabalhando, depois voltei para cá. Quando voltei para cá, eu fiz o compromisso de fazer um espetáculo por ano. E eram espetáculos de temas variados, sempre trabalhando essa linha da musicalidade, do resgate, da pertença, e também sempre tendo esse viés social. A gente sempre tentava ali, de alguma forma, geralmente era nos finais de ano, panetone, presente, alguma coisa para
escoar para várias pessoas, né? Para as pessoas que realmente precisavam ali naquele momento. E passei um tempo um pouquinho afastada do protagonismo da música, mas não afastada da música, porque música para mim é vida, né? Me movimento nela, mas para cuidar da outra carreira, a carreira jurídica. E chegou um momento que falei, não, eu preciso voltar a cantar, porque música me movimenta, né? Algumas pessoas precisam de academia, precisam de outros projetos, eu preciso de música, e eu preciso de música com propósito. Então, voltei a assumir o protagonismo da carreira e nos encontramos, namoramos, noivamos, casamos, e descobrimos esse mesmo propósito, né, de fazer as coisas com sentido, com propósito. A partir daí começamos a criar os espetáculos conjuntos, eu escrevendo, trazendo esse resgate de memória, João na produção executiva ali do espetáculo, e seguimos nessa linha até montar a empresa, né, de produção, que é a empresa idealizada pelo João, e que tem essa linha e missão mesmo, e visão de unir arte com propósito, né? Seja qual for o propósito, né? Mas que chegue ao cidadão, que passe uma mensagem ao cidadão, uma mensagem que realmente chegue, que toque, não uma mensagem sem sentido ou uma mensagem inexpressiva. A ideia da Blago Produções é aproximar mesmo a população da arte, a democratização da cultura, e sempre com um sentido. Levar alguma coisa positiva para que o cidadão saia dos espetáculos bem, contente. Perfeito. E a sua história, João? Então, eu também venho de uma família musical, né? Toda por parte de mãe, assim, todos eles músicos, né? Meu avô, para mim, foi a minha referência, né? Eu cresci desde pequenininho vendo meu avô cantando, e meu avô era tinha aquela voz de serestra, aquele vozeirão bonito, e tocava violão. E todas as nossas reuniões em casa eram de músicas, né? Assim, com música. Então, tem um tio que tocava cavaquinho, o outro tocava, não sei, tantã, e vários outros instrumentos. Então, todo evento era assim. E eu cresci nessa área também. E aí, fui me apaixonando cada vez mais pela música. Comecei a estudar saxofone quando criança, depois violão. Mas assim, eu nessa parte musical é mais por gostar. Mas por gostar. Eu não participo tocando. Eu participo na parte de produção mesmo. Então hoje é uma participação especial. Justamente. Olha que maravilha, gente. Pra vocês. Eu faço mais a parte da produção técnica mesmo, que é a parte que é o que ninguém vê, né? É o por trás de tudo, é a equipe que está trabalhando, a parte de produção, montagem, desmontagem, organização, o financeiro, que é o importante também, né? Que ajuda a gente a montar tudo. Então, toda essa parte é o que fico responsável. E quando a gente começou a projetar isso, vieram esses projetos que são muito bonitos, como você falou, né? Mas e o que aconteceram já, né? Quais foram esses projetos? No ano passado, a gente executou, por exemplo, o Entre Janelas e Canções, que foi um resgate também de músicas da nossa infância lá, dos nossos pais, dos nossos... Uma serenata pública. Uma serenata pública que foi lá na Casa da Cultura. Então a ideia é essa, trazer, e foi muito bonito também. Nós tivemos o Dona, como já foi falado aqui, o Dona, ele fala de um ponto que é muito sensível, que é a violência contra a mulher. E vários tipos de violência, porque a violência a gente até pensa, né? Violência só física, não, vários tipos de violência que a mulher sofre. A gente já trabalhou com a questão de aniversários de artistas. A gente fez um projeto, o Embarque Musical, que foi... A gente levou a música para os terminais de ônibus. Então foi agora, no início do ano, em janeiro, a gente foi para os 2 terminais de ônibus, a gente levou toda a estrutura e foi muito legal. Nossa, deve ter sido uma experiência maravilhosa. Muito legal, tava todo mundo lá, assim, esperando o ônibus, e a gente cantando lá e o pessoal dançando. Teve gente, foi muito engraçado
isso que eu vou comentar, porque teve gente lá, teve umas 2 ou 3 pessoas lá que perderam o ônibus para ficar assistindo. E falaram assim, eu já perdi 2 ônibus, mas estou aqui assistindo. Foi muito legal. E depois foram para casa. Foi teve uma até muito boa. Teve uma moça lá, uma jovem senhora, que ela falou assim, eu estava precisando disso. Porque ela devia ter passado, ela não entrou em detalhes, né? Mas ela devia ter passado um dia difícil, como a maioria de nós passamos, né? Todos os dias, coisas do trabalho, dificuldades do dia a dia normal. E aí ela lá, quando ela chegou lá, que se deparou com aquilo, ela saiu de lá, ela falou, eu estava precisando disso, eu vou chegar em casa bem hoje. E assim, e tudo isso são ideias que às vezes a gente olha e pensa assim, mas será? Ou por quê? É o propósito mesmo de levar isso para o povo, de levar isso para perto das pessoas, de dar acesso a essas pessoas. Hoje, o espetáculo que nós temos, que vai acontecer amanhã, ele é um espetáculo que é no teatro, né? Mas é um espetáculo que ele é solidário e as pessoas têm possibilidade de ir lá assistir. Então vão assistir, já fica esse convite aqui, né? Vão lá assistir, vai ser muito bonito. É tudo feito com muita paixão. Com muita, muita, muita paixão. Quando a gente constrói um espetáculo e pensa para onde vamos levar, como que queremos chegar a esse público, vem assim uma paixão pela humanidade, uma paixão pela arte, uma vontade de realmente fazer um pouquinho de diferença no dia daquela pessoa. É por isso a memória, a identidade, a valorização do ser humano. E é uma experiência para a gente fantástica, fantástica, porque eu sempre digo que quem faz alguma coisa com propósito recebe muito mais do que quem está recebendo de fato, né? Então, para a gente, assim, tem sido experiências muito boas. Antes disso, fizemos também Canta Nordeste, Viva Roberto, show de samba, mas sempre com essa linha. E vem mais projetos aí. Vem então... sim. Antes da gente falar dos novos projetos, do que vem por aí, bora ouvir mais uma? Vamos. Bora. Essa composição é a composição de um artista cearense, mas que está erradicado em Roraima há muitos anos. Então ele é um roraimado. E ele fez uma canção que é uma das minhas favoritas. Opa, assim, quem é? George Farias. Maravilhoso! Somos fãs. Você sempre falava que a vida era linda e a casa era o lugar certo da gente ficar. Os caminhos eram incertos, só levavam pro deserto e eu vagava em minha cabeça por lugares incomuns. Tantas vezes eu me vi sobre o telhado, vasculhando o universo com os meus olhos de cigano, borbulhando em minhas veias a vontade de cantar, gritar pro mundo que eu sou água, tenho 1000 mares pra correr, eu sou o vento, tenho 1000 velas pra soprar, eu sou o tormento, tenho 1000 prantos pra chorar, eu sou o pássaro, tenho 1000 céus para voar. Ai, gente, que coisa mais linda! Quando você falou dele, eu imaginei que você ia cantar, que ele fala, né? Tomara que tenha. Veio essa, né? Que é clássica. Que são dos queridos Zeca Preto, né? Tio Zeca e Jorge Farias. Eu pensei, mas olha essa, daí eu realmente não conhecia. Que música linda, gente. Linda, linda. É como nós dissemos no começo. Existem
muitos compositores maravilhosos no norte. Aqui em Roraima, nossa, eu sempre comento isso em toda entrevista, nós temos um material humano muito bom, artístico. Nós temos cantores muito bons, nós temos atores, diretores e compositores de uma riqueza imensa. E vale muito a pena a gente conhecer os de casa, né, e valorizar os artistas locais, sabendo que eles são muito bons e não perdem em nada para os artistas, outros artistas aí de renome no país. Perfeito. E tem muita música boa, muita música. Então, o que vem por aí? Quais são os próximos projetos? O que a gente pode anunciar para quem está nos acompanhando? Olha, assim, spoiler a gente não pode dar muito, né? Mas vem vários projetos aí. A gente está com um projeto também do samba, que vai acontecer muito em breve. Ainda não está a data marcada, mas acredito que ainda no início ali do segundo semestre. Estamos em processo de produção. Isso. Tem o samba, tem o próprio Dona. O próprio, né? Dona, que vem na segunda edição também. Uhum. Esse está previsto um pouco mais pro final do ano. O Dona, ele é interessante mencionar que ele conta histórias reais de violência. Uhum. Então, são 5 histórias que se permeiam com música popular brasileira. E a ideia é levar ao público essas histórias reais, mas com uma certa leveza, intensidade que precisa, né? São denúncias, mas com a leveza da musicalidade da música popular brasileira. Isso. E fora isso, nós temos uns 3, 4 projetos ainda em roteirização. E sempre pensando o que vai resgatar a raiz aqui de Roraima. Como é que a gente vai conseguir trazer isso para cá? Isso mesmo. Perfeito, gente. Então, quem tem interesse em, de repente, acompanhar a agenda de vocês, sempre tá por dentro das novas produções, como é que faz? Nos sigam nas redes sociais, @cariciblosarte e Blago Produções. Né? A Blago, ela faz as postagens nos stories. Então, você pode acompanhar ali, sempre tem alguma coisa nova. Lá na Blago Produções, até aproveitando o espaço, a gente trabalha com várias áreas, né? A gente, além dos eventos que a gente está acostumado a fazer, a gente também trabalha com editais, a gente trabalha com eventos menores. Então, assim, se você que está aí escutando e gostaria, de repente, de poder contratar uma empresa que trabalha nessa área cultural, seja para um aniversário, para um evento, exemplo, palestras, como a gente vê acontecendo por aí. Então, a Blago Produções, ela é uma empresa que ela trabalha com todo esse ramo cultural. Então, a gente tem material, a gente tem equipe preparada para isso. Então, pode entrar em contato lá com a gente. Até aproveito a oportunidade, né, para divulgar também um outro evento que tem a participação da Blago Produções, que é Vozes da Amazônia Cantam Roberto, que acontece dia 16, na semana seguinte ao nosso espetáculo. Se eu não me engano, dia 16 cai na quinta-feira. Um espetáculo com o Padre Mauro, o nosso padre cantor aqui de Roraima, e o Davi Assayag, no Teatro Municipal. Nós estamos fazendo a produção lá também, a produção técnica e assim, como eu falei, né, é uma oportunidade. Se você está procurando aí, de repente, uma empresa que trabalha com essa área, pode procurar a gente, que a gente está lá disponível. Perfeito. Então, gente, deixa o convite para o espetáculo Arumã, para todo mundo acompanhar, por favor. Você que nos escuta, seja muito bem-vindo desde já ao espetáculo Arumã, o canto, um espetáculo que tece histórias, que tece músicas do norte do país, que trabalha a identidade e que pode te lembrar de muita coisa boa. Quem é do norte, nasceu do norte, veio para cá, pro norte pequeno, tem muita música boa, muita música leve, histórias que você já deve ter escutado. Dia 10 de abril, amanhã, às 19h30, no Teatro Escola do Teatro Municipal. Entrada ali por trás do Teatro Municipal e o teatro é em cima. A entrada, apenas um pacote de fraldas geriátricas que serão destinadas ao abrigo municipal de idosos. Esse espetáculo é um espetáculo feito com recursos da Lei Aldir Blanc, de fomento à cultura, no edital da FETEC da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Reforça a equipe
Porque são quantas pessoas? Quantas pessoas estão Olha, envolvidas? nessa equipe nós temos aproximadamente 19 pessoas envolvidas só na parte da produção. Nossa! Só na parte da produção. Porque aí, o que é a parte da produção? Bem rapidinho, né? Para as pessoas entenderem. Entra a equipe que vai estar na recepção, entra a equipe técnica de luz, entra a equipe técnica de som, entra a equipe que vai estar ali na coxia, no palco, né? Assistente de produção. Então, assistente de produção, a própria produção. Então, são muitas pessoas envolvidas. E fora essa equipe, nós temos aí, em cima do palco, junto com a Cárice, pelo menos 8 músicos. E temos então, é uma equipe grande. Temos a direção musical de Gil Saboia, a direção geral do espetáculo, eu, Cárice Bloss, os nossos músicos, Vicente na bateria, Carlinhos na percussão, são músicos aí que a turma da música conhece muito bem, Diego no contrabaixo, Regis Calixto na guitarra, Gil Saboia no teclado e 2 cantores que me acompanharão, que é o Jonas Castro e o Silvandro Barros. Além disso, temos a equipe também de dançarinos, comandada pelo Ian, bailarino, e Natana, que farão algumas intervenções de dança no espetáculo. É muita gente. É muita gente. Gente, olha, a partir de hoje já está disponível lá na bilheteria do teatro. Se você já quiser garantir o seu ingresso, você já pode ir hoje lá. Fica aberto até às 8 horas da noite. Então você pode ir lá, você pode levar o seu pacote de fralda e já trocar pelo seu ingresso. Pacote de fralda geriátrico, tá, gente? E amanhã também no dia. Então, se você quiser ir direto lá pro show e levar seu pacote de fralda geriátrico lá, você pode ir tranquilamente, que lá você vai trocar o seu ingresso. Perfeito, então. Agradecer por vocês estarem aqui, né? Parabenizar pela iniciativa. Eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Desejando também aí um bom espetáculo para vocês desde já. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, pela receptividade da Rádio Defensoria, né? Como eu comentava com você, é a segunda vez e é sempre uma alegria muito grande receber esse convite, bater esse papo gostoso com vocês e somos muito gratos mesmo. Obrigada. Muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês, é um espaço que vocês dão aos artistas, aos produtores e toda essa classe, né, que é muito importante. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez e a gente vai finalizar aqui mais essa edição do Entrevistas DPE. Para você que gosta de assuntos de interesse público, basta nos acompanhar no Deezer, Spotify e YouTube, na sua plataforma preferida. Convite feito, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas já dirá no seu parar. Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa pôr do sol, certo de você eu sou muito mais eu. E nada não é tão vulgar quando parece você. Só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu sou seu amor e de você eu nunca vou me preparar. Me programei pra vida inteira não me interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. O amor está no ar, todo mundo quer ouvir a canção do seu olhar. Eu cantarei pra toda essa nação, eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa pôr do sol, só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa pôr do sol, só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz.